A energia que alimenta o nosso mundo moderno, que move os nossos veículos e aquece as nossas casas, tem uma origem antiga e violenta. É o legado fóssil de florestas que morreram há 300 milhões de anos. Mas estas não eram árvores como as conhecemos. Eram titãs, aberrações da natureza nascidas num tempo em que o próprio planeta havia quebrado as suas regras. Imagine abrir os olhos nesse mundo perdido. O ar é denso, quase palpável, com uma concentração de oxigênio tão elevada que cada inspiração é vertiginosa, cada batida do coração, um tambor acelerado. Uma energia crua e primordial inunda o corpo. Erguendo o olhar, o céu é obscurecido por uma tapeçaria verde. Um tronco com mais de 1 metro de diâmetro eleva-se a uma altura de 45 metros. Não é uma árvore, mas um feto arbóreo, um parente distante das humildes plantas que hoje mal nos chegam aos joelhos. Ao seu lado, um licopódio gigante, com folhas do tamanho de um ser humano. A sua casca marcada por cicatrizes em forma de diamante, como uma escrita antiga e esquecida. O chão estala sob os pés. Não é terra macia, mas uma necrópole de troncos com metros de espessura. Uma acumulação de gigantes caídos que, estranhamente, não apodrecem. Empilham-se camada sobre camada, comprimidos pelo próprio peso, iniciando uma lenta transformação em algo negro e oleoso. De repente, um som corta o silêncio da floresta. O zumbido de asas colossais. Uma sombra veloz projeta-se no solo. É uma libélula, mas do tamanho de um falcão, com uma envergadura de 70 centímetros. Os seus olhos multifacetados, enormes, fixam-se em cada movimento. Neste mundo, ela é um predador de topo, e nós, a sua presa. Bem-vindo ao período Carbonífero, a única era na história da Terra em que a vida vegetal atingiu uma escala tão monumental que desafia a nossa compreensão. Como foi isto possível? E mais importante, por que é que a natureza nunca mais repetirá tal feito? Toda esta história de excesso biológico começou com o fim de um mundo. 374 milhões de anos atrás, os oceanos da Terra foram palco de uma extinção em massa. Em poucos milhares de anos, ecossistemas inteiros colapsaram. Peixes sem mandíbula desapareceram, grupos inteiros de trilobites foram extintos e vastos recifes de coral morreram, deixando para trás cidades subaquáticas silenciosas. Algo estava a envenenar os mares a uma velocidade aterradora. Durante muito tempo, a causa permaneceu um mistério, até que os cientistas encontraram uma pista forense em rochas antigas. Nesses estratos, descobriram uma quantidade avassaladora de esporos de plantas. Mas estes esporos estavam deformados, queimados, como se tivessem sido bombardeados por uma radiação implacável. A evidência era clara: o escudo protetor do planeta, a camada de ozono, fora destruída. A aniquilação de um mundo tornou-se o berço de outro, um mundo de proporções míticas, nascido das cinzas de uma catástrofe cósmica. O céu deixou de ser um escudo. A abóbada azul que durante éons protegera a vida na Terra, subitamente tornou-se permeável à morte. E a questão que ecoa através do tempo profundo é inevitável. O que poderia destruir a camada de ozono de um planeta inteiro? A resposta parece arrancada das páginas da mais pura ficção científica. A explosão de uma supernova, algures nas perigosas vizinhanças do nosso sistema solar. Quando uma estrela de massa colossal chega ao fim da sua vida, não se apaga em silêncio. Implode e explode num cataclismo de fúria cósmica, expelindo para o espaço torrentes de radiação letal. Raios gama, uma torrente invisível de pura aniquilação. Partículas cósmicas, projéteis subatômicos viajando a uma velocidade próxima à da luz. Se um destes jatos de morte atinge um planeta como a Terra, o seu frágil escudo de ozono é desfeito em meras horas. Para os habitantes dos oceanos, foi o Armagedão. O plâncton, a base de toda a vida marinha que flutuava perto da superfície, recebeu doses fatais de radiação ultravioleta e pereceu em massa. Os
corais, arquitetos de ecossistemas inteiros, foram branqueados até a morte, transformando recifes vibrantes em cemitérios subaquáticos. Os peixes, privados da sua principal fonte de alimento, viram o seu mundo colapsar. As cadeias alimentares, tecidas ao longo de milhões de anos, desintegraram-se. Este pesadelo cósmico não foi um evento instantâneo. Foi uma agonia lenta que se prolongou por 300 mil anos. 300 mil anos de um planeta a sangrar vida. No final, metade de todas as espécies que existiam na Terra tinha sido varrida da existência. Metade. Mas é aqui que emerge um paradoxo espantoso. As árvores não só sobreviveram, como iniciaram uma ofensiva implacável. Expandiram-se, conquistaram novos territórios, cresceram cada vez mais alto, mais denso. Por quê? Porque a sua copa frondosa se tornou um novo escudo. Protegia o solo da radiação ultravioleta mortífera. A floresta criava a sua própria sombra, e nessa penumbra protetora, os esporos podiam sobreviver e germinar. A floresta protegia-se a si mesma. Mais ainda, a catástrofe eliminara a concorrência. Muitos outros grupos de plantas, menos resilientes, sofreram perdas devastadoras ou desapareceram por completo. E as árvores, oportunistas, reclamaram os nichos ecológicos vagos, um após o outro. Mas isto era apenas o começo. A verdadeira revolução aconteceu no final do período Devônico. Surgiram as primeiras gimnospérmicas, plantas que já não se reproduziam através de esporos vulneráveis, mas sim de sementes. E isto mudou absolutamente tudo. O esporo é uma célula minúscula e indefesa. Precisa de cair em solo úmido e germinar quase de imediato. Caso contrário, morre. Uma semente, pelo contrário, é uma cápsula de vida. Uma arca em miniatura, contendo um embrião e uma reserva de nutrientes. Pode permanecer dormente na terra durante meses, anos, até mesmo décadas, aguardando as condições ideais. Pode sobreviver à seca, ao frio e viajar distâncias enormes. Com o advento da semente, as plantas puderam finalmente libertar-se da tirania da água. Iniciaram a conquista do interior dos continentes. Terras áridas, montanhas, territórios até então inalcançáveis para os seus ancestrais. A ofensiva verde tornou-se indomável. Avançamos para há 359 milhões de anos. Começa o período Carbonífero. E aqui acontece algo de absolutamente extraordinário. As árvores começam a crescer até dimensões nunca antes, nem depois, vistas na história do planeta. Fetos arbóreos disparam até aos 45 metros de altura. Licopódios gigantes, como o Lepidodendron, atingem a espessura de um autocarro. As cavalinhas, hoje plantas modestas, transformam-se em árvores colossais com folhas de 1 metro. Qual era o segredo desta era de gigantismo? A resposta estava suspensa no ar que estes gigantes respiravam. O nível de oxigênio na atmosfera atingiu os 35%. Hoje, esse valor é de 21%. Naquela altura, era 1/3 superior. A atmosfera estava saturada de oxigênio como uma solução superconcentrada. Isto produziu um efeito inacreditável. As plantas obtinham muito mais energia de cada ciclo de respiração. O seu metabolismo acelerou de forma exponencial. Cresciam mais depressa, mais alto, com mais poder. A morte que choveu dos céus tornou-se, ironicamente, o combustível para uma nova e exuberante forma de vida, mais resiliente e ambiciosa do que nunca. Um lembrete de que, no grande teatro da evolução, até o mais devastador dos finais pode ser, na verdade, o prelúdio de um novo e inimaginável começo. No entanto, a transformação mais espantosa ocorreu no reino animal. Um mundo onde os insetos se metamorfosearam em monstros saídos de um pesadelo febril. Nascia a Meganeura, uma libélula com uma envergadura de asas de 70 centímetros. Para colocar em perspectiva,
A maior libélula moderna mal alcança os 10 centímetros. A meganeura era um predador de uma escala diferente, uma rainha absoluta dos céus do Carbonífero. Os seus enormes olhos facetados, mosaicos complexos de milhares de lentes, rastreavam presas a dezenas de metros de distância com uma precisão letal. As suas mandíbulas serrilhadas, ferramentas de caça perfeitas, perfuravam as carapaças de quitina de outros insetos com uma força implacável. O zumbido das suas asas não era um som de verão, mas o prenúncio de uma morte que chegava do céu. Mas no solo, movia-se algo ainda mais colossal: a Arthropleura, uma centopeia com 2,5 metros de comprimento e a espessura de uma perna humana. Uma locomotiva blindada, um leviatã terrestre que rastejava pelo chão úmido da floresta. Apesar da sua aparência aterradora, era herbívora, alimentando-se da vegetação em decomposição. Contudo, a sua armadura segmentada era tão impenetrável que poucos predadores se atreviam a desafiá-la. O cenário desafia a imaginação. Uma criatura do tamanho de um crocodilo, movendo-se lentamente enquanto mastigava as folhas em decomposição de fetos do tamanho de um frigorífero. Como foi possível que a vida, especialmente a dos insetos, atingisse estas proporções titânicas? A resposta residia no próprio ar que respiravam. O seu sistema respiratório funciona através da difusão passiva de oxigênio por uma rede de tubos chamada traqueia. Numa atmosfera com 35% de oxigênio, quase o dobro dos nossos 21% atuais, este sistema tornou-se incrivelmente eficiente. O oxigênio penetrava mais profundamente nos seus corpos, alimentando músculos maiores e permitindo que os seus limites de tamanho simplesmente explodissem. Porém, este dom do oxigênio era também uma maldição. Um nível tão elevado de gás inflamável tinha uma consequência inevitável e terrível: o fogo. Infernos florestais de uma escala inimaginável varriam constantemente as paisagens do Carbonífero. Com tanto oxigênio, até a madeira viva e úmida podia entrar em combustão com a mais pequena faísca de um raio. As florestas ardiam sem cessar. O fogo passava pelos mesmos territórios vezes sem conta. Nos estratos de carvão que se formaram nesta época, a concentração de carvão vegetal atinge, em alguns locais, 70%. Isto significa que mais de metade de toda a madeira que existiu simplesmente ardeu. Tempestades de fogo rugiam pelas florestas, incinerando tudo no seu caminho. Árvores gigantes tombavam, transformadas em tochas negras. Mas, no seu lugar, novas árvores cresciam, ainda mais altas, ainda mais poderosas. A vida era inacreditavelmente produtiva, incrivelmente rápida e incrivelmente perigosa. Isto leva-nos à questão fundamental: de onde veio todo este oxigênio? Por que é que o seu nível aumentou uma vez e meia? A resposta reside num paradoxo, numa falha no grande ciclo da vida e da morte. Em condições normais, o planeta mantém um equilíbrio delicado. As plantas realizam a fotossíntese, absorvendo dióxido de carbono e libertando o oxigênio que sustenta a vida. Elas crescem, morrem e caem ao chão. E aqui começa o processo inverso. Fungos e bactérias, os grandes recicladores da natureza, decompõem a madeira morta. Neste processo, consomem oxigênio e libertam o carbono de volta para a atmosfera sob a forma de dióxido de carbono. O que é produzido é consumido. O balanço é restaurado. Mas no Carbonífero, algo correu profundamente mal. As árvores morriam e caíam nos vastos pântanos que cobriam o mundo. E aí, simplesmente ficavam. Não apodreciam, não se decompunham. O carbono do qual eram feitas, retirado da atmosfera ao longo de uma vida inteira, não regressava. Ficava aprisionado, selado na madeira morta, submersa na água anóxica dos pântanos. Enquanto isso, o oxigênio, o seu produto residual, continuava a acumular-se na atmosfera. Ano após ano, milênio após milênio.
milhão de anos após milhão de anos. Por que é que as árvores não apodreciam? A resposta é tão simples quanto profunda. Naquele momento da história da Terra, os organismos capazes de quebrar eficientemente a lignina e a celulose, os polímeros resistentes que dão rigidez à madeira, ainda não tinham evoluído. Os fungos e bactérias que hoje realizam este trabalho crucial simplesmente não existiam. A natureza tinha inventado a madeira, mas ainda não tinha inventado uma forma de a reciclar. E assim, durante milhões de anos, o planeta enterrou o seu carbono, criando os vastos depósitos de carvão que hoje alimentam a nossa civilização. E, ao fazê-lo, libertou uma quantidade de oxigênio que transformou o mundo num reino de gigantes e de fogo. Uma lição gravada na pedra de que o equilíbrio planetário é uma dança complexa e frágil, onde um único passo evolutivo em falta pode reescrever o destino de um mundo. Nas profundezas do tempo, a vida na Terra realizou uma das suas mais extraordinárias invenções, a lignina. Uma substância de uma força formidável, o esqueleto molecular que permitiu às plantas erguerem-se em direção ao céu. A lignina é, em essência, um plástico natural, uma armadura resistente a quase todas as formas de decomposição conhecidas na sua época. Perante esta inovação, os decompositores primordiais, os fungos e as bactérias daquela era, encontravam-se perante uma fortaleza impenetrável. Tentavam, mas o seu assalto era tão lento, tão ineficaz, que se tornava praticamente invisível na escala do tempo geológico. Assim, começou uma era de acumulação sem precedentes. As árvores gigantes, ao morrerem, não regressavam ao ciclo da vida. Simplesmente tombavam. Os seus troncos maciços empilhavam-se, camada sobre camada, metro após metro, criando vastos cemitérios de madeira que se estendiam por continentes. Nos pântanos quentes e úmidos do período carbonífero, este processo atingiu uma escala monumental. Submersos na água anóxica, os troncos eram esmagados sob o seu próprio peso, compactando-se numa massa densa e escura, a turfa. Com o passar dos milênios, a Terra continuou a sua obra. Novas camadas de sedimentos, areia, lodo e argila acumulavam-se por cima, e a pressão tornava-se implacável. A água era expulsa, a turfa adensava-se ainda mais. Nas profundezas da crosta, a temperatura aumentava. E ao longo de milhões de anos, sob este calor e pressão imensos, a matéria orgânica ancestral transformou-se lentamente em carvão mineral. O planeta, paradoxalmente, asfixiava na sua própria abundância. Com o carbono aprisionado no subsolo, a atmosfera mudou drasticamente. O dióxido de carbono, o alimento das plantas, tornava-se cada vez mais escasso. Em resposta, as árvores cresciam ainda mais alto, numa competição desesperada para capturar os últimos vestígios de carbono do ar rarefeito. Enquanto isso, o oxigênio, um subproduto da fotossíntese, acumulava-se até níveis nunca antes vistos. Este ar superoxigenado alimentava o gigantismo. Insetos, como as libélulas, atingiam a envergadura de águias. As florestas ardiam em incêndios colossais, mas voltavam a crescer, num ciclo febril e descontrolado. Era um mundo levado ao extremo, um sistema que havia perdido o seu equilíbrio fundamental e que não poderia perdurar para sempre. E então, há cerca de 300 milhões de anos, um evento discreto, quase invisível, mudou o destino do planeta. Surgiram os basidiomicetos, os fungos da podridão branca, ancestrais dos cogumelos que hoje conhecemos. Estes organismos humildes haviam desenvolvido uma nova e poderosa arma bioquímica: enzimas capazes de quebrar as ligações complexas da lignina. Eles aprenderam a desmantelar a madeira, a decompô-la nos seus componentes elementares. A partir desse momento, a morte recuperou o seu significado. As árvores caídas começaram finalmente a apodrecer. O carbono, aprisionado durante eras, começou a ser libertado, regressando lentamente à atmosfera. O grande ciclo da vida e da morte foi restaurado.
o equilíbrio começou a ser restabelecido. O nível de oxigênio iniciou uma descida gradual, e com ele, a Era dos Gigantes chegou ao fim. As árvores já não podiam alcançar as alturas de outrora. Os insetos monstruosos encolheram. A grande época de formação de carvão terminou para sempre. Um fungo microscópico pôs fim a uma era de titãs. Ele não destruiu, ele reequilibrou, devolvendo o planeta a um estado de sustentabilidade. Desde então, florestas com árvores da altura de edifícios de 15 andares nunca mais surgiram. A sua existência dependia de um conjunto único de condições: a ausência de decomposição, a acumulação secular de oxigênio e um esquecimento da natureza sobre as suas próprias regras de equilíbrio durante dezenas de milhões de anos. Foi uma janela única na história da Terra, um evento que jamais se repetirá. Todo o carvão que a humanidade extrai hoje é o legado fóssil dessa época singular. Um recurso finito, o eco de um tempo em que o planeta quebrou as suas próprias leis. Mas o impacto daquelas árvores ancestrais vai para além do combustível. Elas alteraram a própria face do mundo. Antes da sua chegada, não existia solo, apenas regolito, uma mistura inerte de rocha fragmentada. As suas raízes, porém, agarravam-se à pedra, segregando ácidos, triturando minerais. Misturaram essa base inorgânica com matéria orgânica em decomposição, criando, milímetro a milímetro, ao longo de milênios, a camada fértil que hoje sustenta a vida terrestre. A história do carvão e do solo é, portanto, a história de um desequilíbrio profundo e da sua eventual correção. Um lembrete de que, na grande tapeçaria da vida, até mesmo os elementos mais pequenos e discretos podem ser os agentes das mais profundas transformações, ditando o fim de um mundo para permitir o nascimento de outro. Toda a estrutura da nossa civilização, desde a primeira semente plantada até as nossas metrópoles de betão, assenta sobre uma fina camada de terra. O solo. E este solo, o berço de toda a nossa agricultura e alimento, é um presente das árvores. Foram elas as grandes engenheiras planetárias. A sua ascensão transformou a própria composição da atmosfera. O processo de fotossíntese, aperfeiçoado nas vastas florestas do período carbonífero, há mais de 300 milhões de anos, continua a gerar o oxigênio que enche os nossos pulmões. Cada inspiração que tomamos é um eco da sua existência, um legado desses gigantes primordiais. Elas tornaram a Terra firme e habitável para a vida animal. Antes do seu reinado, os continentes eram uma desolação rochosa e estéril. Os primeiros anfíbios que ousaram sair da água encontraram um deserto inóspito, sem abrigo, sem sombra, sem alimento. Mas as florestas criaram um santuário úmido, um refúgio repleto de matéria orgânica. Sem elas, a linhagem que conduziu aos répteis, aos mamíferos e finalmente à humanidade jamais teria encontrado um lar. Agindo como os termostatos do planeta, absorveram quantidades monumentais de dióxido de carbono, arrefecendo um clima anti-sufocante. A deposição massiva de matéria vegetal, que viria a tornar-se carvão, sequestrou tanto carbono da atmosfera que desencadeou uma das mais severas idades do gelo da história da Terra. As árvores governavam o clima de um mundo inteiro. Um fragmento de carvão mineral na palma da mão. Frio, escuro, mancha os dedos. Parece uma simples rocha, mas nas suas facetas está o tempo pressurizado. É a energia do Sol, capturada há mais de 300 milhões de anos pelos restos de fetos arbóreos que se erguiam à altura de um edifício de 15 andares. As suas células testemunharam um mundo de libélulas do tamanho de falcões e milípedes, com o comprimento de um crocodilo. Vivemos da energia desse mundo antigo. A Revolução Industrial foi alimentada pelo carvão do Carbonífero. Cada quilowatt de eletricidade gerado a partir dele é, na sua essência, a luz solar de um mundo perdido, libertada eras depois. Estas árvores não se limitaram a adaptar-se ao mundo. Elas refizeram-no à sua imagem. Converteram um deserto de pedra num planeta verde e pulsante.
criaram o solo, a atmosfera e o clima, dando origem a uma explosão de vida com inúmeras formas. A vida não é uma mera passageira na rocha que viaja pelo espaço. É a mais poderosa força geológica do universo, capaz de uma metamorfose planetária. E as minúsculas plantas que surgiram há 400 milhões de anos provaram-no. Simplesmente cresceram, estendendo-se em direção ao Sol. E os seus descendentes construíram um mundo novo,